Independência de um país parece uma coisa bem positiva, né? Os cidadãos ficariam livres, poderiam votar e finalmente o país se tornaria uma república, ao invés de um rei absolutista que o governasse. Mas nem sempre foi assim. Alguns países continuaram presos à sua metrópole, continuaram escravocratas e tiveram que, inclusive, pagar para ter a sua independência. Essa é a controversa história da independência do teu país, cidadão brasileiro. Então, eu vou falar para vocês um pouco do processo de independência do Brasil, que está intimamente ligado à família real portuguesa, que vieram para cá em 1808 e Dom João VI e sua corte não só pavimentaram as ruas aí da capital, do Rio de Janeiro, mas também ele criou toda uma ordem de coisas para fazer melhorias, digamos assim, para ele e para sua família, né? E criou órgãos públicos, o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, museus de arte e até trouxe, inclusive, a missão artística francesa do Debré. Porque o objetivo era também esse, era fazer com que o Rio de Janeiro fosse, digamos assim, uma Paris brasileira. Até que, em 1815, o grande motivo pela qual essa família toda veio para cá de mala e cuia foi finalmente derrotado. O furacão Napoleão Bonaparte foi derrotado. Não esqueçam, né, do bloqueio continental, quando eles queriam invadir Portugal. Portugal veio correndo aqui para sua colônia, lá em 1808. Para legitimar a sua terra aqui, então, Portugal deu o nome do Brasil de Reino Unido de Algarves. Então, né, pode-se pensar assim, poxa, mas então por que se o motivo deles virem para cá acabou, por que eles continuariam aqui? Até que em 1820 realmente teve esse motivo, que foi a chamada Revolução do Porto, Revolução Liberal do Porto, em que Portugal, que estava sendo governado por um inglês, clamou pela volta de Dom João VI, que, de fato, preparou seu retorno, voltou para Portugal e deixou aqui, governando o Brasil, o seu filho, o príncipe regente, Dom Pedro. Dom Pedro, então, ficou governando e aí começou todo aquele processo, aquela questão toda de por que Dom Pedro, afinal, ficaria aqui também, né? Eles teriam que voltar para o país deles. Até que teve, inclusive, uma campanha para que Dom Pedro ficasse. Uma campanha, um abaixo-assinado de 8.000 assinaturas. E aí, em 1822, em janeiro, no início do ano, a gente tem aí o chamado Dia do Fico, em que Dom Pedro teria falado que se for pelo bem geral da nação e pela felicidade também, que eu fico, ele ficaria. Seria uma forma também de legitimar a autonomia de Portugal. Então, falando um pouco desse processo, né, de independência, a gente tem aí a criação de um chamado Partido Brasileiro, criado pelas elites, né, do país. Na verdade, não era um partido assim nos moldes que a gente tem hoje, né? Era mais uma organização de pessoas. A imprensa, os jornais do Rio de Janeiro, que tiveram um papel decisivo nesse processo de independência. Dom Pedro organizou também uma assembleia constituinte, uma assembleia para que tivesse uma carta constituinte. Um gabinete governado só por brasileiros, chefiado por um nome importante da política no Brasil, que vocês vão ouvir bastante, chamado José Bonifácio. E aí, de repente, vocês podem estar se perguntando, mas qual era o interesse todo, né, de Dom Pedro nisso tudo? O interesse, pessoal, era ter a autonomia do seu governo, não da independência. Até que Portugal não estava muito interessado, isso não estava agradando Portugal. E eles exigiram a volta de Dom Pedro ao país. E nessa questão de exigir, inclusive, vieram ameaças para cá. Se caso Dom Pedro não voltasse, Portugal mandaria tropas de soldados, obrigando e levando ele à força. José Bonifácio ficou enlouquecido. E aí, Dom Pedro, lá em 1822, em meados de setembro, início de setembro, aliás, tinha ido numa viagem a Santos, e nessa questão aqui de ir para Santos, no retorno, ele foi encontrado já com a carta de independência, dizendo, tá na hora,
vamos proclamar. E aí, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro, então, com sua espada, gritou a famosa independência ou morte, sofrendo ali de uns problemas intestinais, né, que ele teve ali, enfim, no momento, mas foi feita a independência do Brasil. E aí, como ficaram os brasileiros nisso tudo? Os brasileiros ficaram sabendo o que mudou. Afinal, é uma coisa importante um país se tornar independente, né? Bom, então que nação que surgiu aqui, né? Afinal, primeira coisa, aqui nesse país não tinha ideia ainda, né, com a recém-proclamada independência, a noção de ser brasileiro. As pessoas ou tinham vindo, né, traficados da África, ou vieram de Portugal, ou então nasceram na colônia. Então tinham os nascidos na colônia, mas não de ser brasileiro. Era uma nação de muitos excluídos, muitos excluídos. Os escravos, não esqueçam que o Brasil nasceu independente, um país escravocrata. Os indígenas, né, simplesmente os donos da terra colocados de lado. Homens livres e pobres, quem não tinha terra não tinha vez. E as mulheres, que não tinham nenhuma voz aí, nenhuma vez na política. Quem é que tinha benefício nisso tudo? Quem tinha terra? A tal da elite fundiária. Essa independência também, ela foi peculiar e foi diferente de todas as outras, né? Primeiro, ela foi feita por um membro da família real, Dom Pedro. Ela começou num regime monárquico. Ele já começou aí sendo a própria monarquia. Não iniciou uma república, como é comum nas independências. E aqui, na verdade, foi criada uma nova unidade. O Brasil independente foi uma nova unidade da América Portuguesa, legitimada, sim, com a manutenção da escravidão. E o que fizeram? Dom Pedro, o que ele fez para expulsar as tropas portuguesas? Contratou soldados estrangeiros, soldados mercenários, e em dezembro desse ano, então, ele é proclamado o imperador do Brasil. O imperador Dom Pedro I. O Brasil independente se torna aí um grande e desigual império. Bom, então o Brasil era independente, um império, né? Só que faltavam os países, né, reconhecer, as nações amigas, digamos assim, reconhecer essa independência. O primeiro país a fazer esse reconhecimento foi os Estados Unidos em 1824. E isso não foi à toa, né? Não foi porque é uma nação propriamente amiga, mas porque na época tinha a doutrina Monroe, né, com o presidente de mesmo nome, em que dizia América para os americanos. Ou seja, o Brasil deveria ficar no pátio dos Estados Unidos e não pertencente a outro país lá da Europa. Então, era seguro reconhecer essa independência. A Inglaterra, por sua vez, fez um jogo bem interessante. Ela serviu de mediadora entre Brasil e Portugal para que Portugal finalmente deixasse os brasileiros em paz e reconhecesse a independência. O que eles fizeram? Além de ser mediadora, emprestou o valor que o Brasil teve que pagar a Portugal por indenização, né, para ser finalmente independente, com a independência reconhecida. E aí foi pago aí uma quantia de 2 milhões de libras esterlinas que a Inglaterra emprestou então ao Brasil. E em troca, nesse sistema capitalista nada é de graça, a Inglaterra exigiu a renovação do Tratado de 1810. O que era esse tratado? Era um tratado em que tinha baixíssimas tributações sobre as mercadorias que vinham aqui para o Brasil. Com isso, a Inglaterra, sempre ela, dominava então o comércio local, enfraquecendo o mercado interno. E o Brasil, por sua vez, cada vez mais precisava de empréstimos estrangeiros. É a nossa famosa e muito antiga dívida externa. Bom, gente, então assim, que política se criou nesse país independente, tá? Em 1823 foi convocada então uma Assembleia Constituinte, né, em que o poder legislativo das leis deveria ser subordinado ao executivo e às forças armadas, os militares, sempre eles. O voto, então, por decisão dessa Assembleia deveria ser censitário. O que significa isso?
O voto, votava quem tinha as rendas mais altas. E aqui o critério era bem peculiar. O critério era de acordo com a maior produção de mandioca que cada fazendeiro tinha. Por quê? Porque a lógica era a seguinte: quanto mais mandioca tu tinha, mais terras tu teria, porque tu tinha mais escravos, porque a mandioca era o principal alimento dos escravos. Então, essa era a lógica. Tanto que ela foi apelidada, então, da Constituição da Mandioca. Só que Dom Pedro não se agradou muito com essa questão aqui, afinal, onde é que estava o poder dele? Não esqueçam que ele era um país independente, mas ele era um imperador. Então, mas finalmente, né, como ele não concordou com a limitação de poder, ele finalmente fez aí, outorgou a primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824. O que foi decidido finalmente? Que seria, sim, uma monarquia, não estamos falando em república por enquanto, monarquia hereditária, passada de pai para filho, né? Não esqueçam que depois Pedrinho II vem aí. A religião não é um país laico, né? Não esqueçam que Portugal é um país extremamente católico, então a religião oficial do Brasil seria a católica. O voto seria, sim, censitário, como eu expliquei aqui, de acordo com a renda, ou seja, poucos teriam direito ao voto. E nós teríamos aí a novidade luminista dos três poderes, porém com o poder moderador do imperador. Esse poder moderador, ele poderia nomear chefes, ele poderia nomear as forças armadas, enfim, ele poderia intervir naquilo que ele quisesse. De certa forma, era uma forma de controlar esses poderes aqui. Esse, então, é o processo político que iniciou aí o Brasil independente. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Nós temos aí 198 anos do Brasil independente, né? O Brasil mudou bastante, Brasil tecnológico, Brasil uma das maiores economias do mundo, mas afinal, o que tem para mudar? O que a gente pode fazer? Que através de todo esse processo, o que tem aí para frente? Eu acho que seria a época aí de nós refletirmos sobre tudo isso. Muito obrigada. Se tu gostou, dá um like, faz um comentário e até o próximo vídeo.